A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, é uma honra. Eu me chamo Davi, ou David Raike, eu moro em São Paulo, mas eu sou lá de Belém do Pará. Então, tem gente de Belém do Pará aí, gente? Tem paraense? Lá onde, lá onde Jesus nasceu, né, Belém, e muitas pessoas importantes. Então, minha família é de lá, sou casado, eu tenho 2 filhos, uma filha de 15 anos, um menino de 10, e desde 2005 a 19 anos nós trabalhamos no ministério específico que tem a ver com a capacitação da igreja para lidarmos com os desafios contemporâneos da sexualidade. Então você pode imaginar quantas questões importantes nós temos vivido dentro dessa temática. Se você, a gente vai ter aqui alguns minutos para compartilhar. Vamos fazer assim, ó. Muito bem. Nós vamos ter alguns minutos para compartilhar, mas se você quiser conhecer um pouco mais do ministério, a gente tem uma série de conteúdos no Instagram. Depois você procura meu nome lá, me siga, porque a gente trabalha muito com formação a partir do Instagram. Vai abençoar a sua vida dentro de um tema tão importante. Também eu trouxe o meu livro, daqui a pouco eu vou ficar ali do lado. Esse livro aqui tem pouquíssimos exemplares ali, porque eu não consegui trazer muito, mas é também uma ferramenta para entender esse assunto. Depois, no final da minha fala, quem quiser, eu estou por ali. Irmãos, eu queria, sem demoras, ler a palavra de Deus em Lucas capítulo 14, versículo 25. Vamos ler Lucas 14, 25. Você pode ficar de pé para ler a palavra do Senhor? Lucas 14, 25. Nós vamos ler o 25 e 26. Diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos fale poderosamente nessa tarde, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar? Amém. Irmãos, eu tenho várias mensagens que eu poderia trazer aos irmãos. Eu trabalho numa área bem específica, onde muitas pessoas têm dúvidas. Mas se você me dissesse, olha, você tem apenas a sua última mensagem para pregar, essa seria a mensagem que eu pregaria. Então eu queria que você entendesse que o que eu vou falar aqui, eu acredito sinceramente que se nós entendermos o que nós vamos compartilhar aqui, realmente a nossa vida pode mudar, pode haver transformações na nossa vida. Essa palavra está dizendo o seguinte: Jesus, ele se vira para a multidão. Então aqui a gente tem uma multidão, né? Então imagina Jesus falando com uma multidão como essa, um pouco maior que essa talvez. E eram pessoas que seguiam Jesus, eram pessoas que foram curadas por Jesus, eram pessoas que demônios haviam saído dessas pessoas, eram pessoas que comeram dos pães e dos peixes multiplicados, mas não eram discípulos de Jesus. Atenção, era possível alguém seguir Jesus fisicamente e não ser um discípulo. Até que Jesus olha para essa multidão e fala assim: se você quiser ser meu discípulo, você precisa fazer uma coisa. Você precisa fazer uma coisa, porque se você não fizer isto, você não pode ser meu discípulo. O que será que vai marcar a saída da multidão e o início do discipulado? E por que eu estou falando disso dentro do assunto que eu falei, que é o meu ministério? Irmãos, muitas pessoas me procuram e perguntam como é que eu posso fazer para abandonar um pecado sexual. Eu fui criado na igreja, e por muito tempo o meu problema é que eu não conseguia parar de ver pornografia. Pornografia era aquilo que me prendia. E eu tentava parar de ver pornografia e não conseguia. E eu tentava e fazia coisas
que eu considerava espirituais, fazia coisas que eu considerava que ia me libertar da pornografia. Então eu cantava muito, eu orava muito, eu jejuava, eu ia para a igreja, e eu sempre saía da igreja e aquilo me chamava a atenção de novo. E aquilo me chamava a atenção e eu era tentado e eu voltava para o mesmo pecado. Eu estou dando um exemplo de um comportamento, mas existem tantos outros, amém, irmãos? Existem tantas coisas. E às vezes a gente pergunta, como é que eu faço para realmente obedecer a Deus? Como é que eu faço para realmente parar de fazer coisas que eu sei que estão erradas? Aliás, é uma pergunta importante. Você já fez alguma coisa sabendo que ela está errada? Sim ou não? Por que você faz uma coisa sabendo que ela está errada? Ora, nós fazemos coisas que sabemos que estão erradas por um motivo, porque aquilo que nós fazemos não é consequência do que nós sabemos. O que nós fazemos é consequência daquilo que mais amamos no nosso coração. Eu amava tanto a pornografia que eu obedecia mais a mim mesmo e a pornografia do que obedecia a Jesus, a Cristo. Vocês estão me acompanhando aqui? E eu me perguntava, como é que eu posso viver uma vida diferente? Irmão, Jesus está dizendo, você só vai se tornar um discípulo, você só vai obedecer a Cristo com um compromisso diferente, se você estiver disposto a fazer uma coisa. O que é que santifica a nossa vida? O que realmente muda nosso comportamento? O que muda as nossas escolhas? Jesus está dizendo, é quando você ama mais a Cristo do que a qualquer outra coisa. Porque ele olhou para a multidão e disse assim, você sabe a sua mãe? Você sabe o seu pai? O seu irmão? O seu filho? A sua esposa? Se você amar essas pessoas mais do que ama a mim, você não pode ser meu discípulo, você não vai me obedecer, porque você sempre obedece aquilo que ama mais. Você talvez chegou até esse congresso e talvez você fique se debatendo com certos pecados e fala assim, quando é que eu vou conseguir vencer isso? Irmãos, eu estou dizendo que se tem alguma coisa na sua vida que está fazendo você pecar, é porque tem alguma coisa no seu coração que você ama mais do que a Cristo. Tem alguma coisa no seu coração que está colocado em um determinado lugar, que é mais importante do que Cristo. Nós sempre obedecemos aquilo que amamos mais. Não adianta você tentar mudar o seu comportamento se você não perguntar, afinal de contas, para quem é que eu vivo? Quem é que eu amo realmente em primeiro lugar? Em quem eu confio para ser feliz? Irmãos, nós vivemos em uma geração que frequentemente afirma assim, o importante é você amar. Quem já ouviu isso? O importante é você amar. Você já ouviu isso? Veja, o mundo diz que o amor é aquilo que Deus mandou a gente fazer. A gente acha que Deus olhou para a humanidade e falou assim, olha, ame a Deus e ame o próximo, e está tudo bem. Mas na verdade, Jesus disse o seguinte, para você obedecer a Deus, você precisa amar a Deus de uma determinada forma. Amar a Deus é fácil. O mandamento não é sobre amar a Deus e ponto. O mandamento não é apenas dizer assim, ame a Deus genericamente. Jesus disse, amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento. E quando você amar desta forma, você vai obedecer a Deus. Portanto, se tem uma forma correta de amar a Deus, é porque tem uma forma errada de amar a Deus. Portanto, a nossa pergunta é, o que é que nós estamos amando mais do que o Senhor? O nosso comportamento é consequência daquilo que amamos mais. É assim que o ser humano funciona. Assim que o ser humano funciona.
Irmãos, toda vez que a gente se depara com isso, segue-se a seguinte pergunta: como é que a gente pode lidar com os nossos amores rivais, com aquilo que está rivalizando com Cristo no nosso coração? Nós precisamos identificar aquilo que nós estamos amando mais do que a Cristo. Nós precisamos identificar. Toda vez que a Bíblia conta sobre um homem e uma mulher que pecaram, ela mostra o caminho do coração dessa pessoa que amou mais alguma coisa do que a Deus. O exemplo muito clássico é o rei Davi, quando Davi adulterou. Por que Davi adulterou? Porque ele buscou fora de Deus, fora do que Deus havia dado, aquilo que ele devia buscar em Deus. Mas na história do pecado de adultério de Davi, o maior pecado não foi o adultério. Qual foi o maior pecado? Ele mandou matar uma pessoa. Responda para mim, o que foi que levou Davi a mandar matar uma pessoa? O marido da mulher com quem ele havia adulterado. Vocês estão ligados na história, gente? Tem até novela na Record da história, vocês sabem da história. Então, quando Davi adulterou, ele mandou matar o marido da amante. O que foi que ele considerou tão importante que o tornou homicida? O que foi que ele amou de tal maneira que o tornou alguém capaz de matar? Foi a relação sexual? Não, o que foi que ele amou de tal forma? O que estava no seu coração dominando a sua vida que o tornou homicida? Davi mandou matar para esconder o adultério. Sim ou não? Então veja, ele amou tanto a sua reputação, que se tornou um homicida para salvar a sua reputação, a imagem que ele projetava para os outros. Ele amou tanto o que ele passava de impressão, e ele tentando esconder o seu pecado, ele mandou matar uma pessoa que é o pecado mais grave da história do adultério. Aquilo que nós amamos no nosso coração vai definir a nossa vida. E nós costumeiramente substituímos a Deus pela criatura, pelo nosso próprio coração. Quantos de nós estamos vivendo uma vida dupla? Quantos de nós estamos vivendo uma vida falsa? Quantos de nós estamos vivendo uma vida de mentira? E a gente não pede ajuda, a gente mente, a gente esconde, a gente finge que não está acontecendo porque não quer mudar a imagem que as pessoas têm de nós. Porque amamos muito a nossa reputação, a nossa aparência. Porque amamos mais a nossa aparência do que amamos realmente a santidade de Deus. Então, o primeiro passo que nós precisamos orar é pedir: Deus, se eu estou em pecado, eu preciso entender o que é que está no meu coração governando a minha vida no lugar de Cristo. O que eu estou amando mais do que a Cristo? O que se tornou mais importante que sem aquilo eu não vivo? Irmãos, tem um versículo lá em Gênesis 30, que é um versículo do Velho Testamento que algumas pessoas acham até bonito, mas ele é uma declaração idólatra profunda. Ele diz assim: Raquel era a esposa de Jacó. Você conhece a história de Raquel? Mais ou menos, né? Então você tem Abraão, Isaac, Jacó. Jacó então é neto de Abraão, filho de Isaac. Ele se casou com Raquel. Só que Raquel não tinha filhos. E aí tem um episódio em Gênesis 30 que ela olha para o marido. Atenção, ela olha para o marido e diz assim: ou você me dá um filho ou eu morro. Dá-me filho, senão morro. Parece ser uma frase até bonita, irmão, mas é uma frase de pura idolatria. Primeiro, Raquel não está orando, ela está falando com o seu marido. Não há nada de errado em pedir um filho a Deus.
Ana, mãe de Samuel, orou e pediu um filho a Deus, e Deus deu o filho. Raquel está olhando para o marido e fala assim: ou você me dá um filho ou eu morro. Não tem nada de errado em querer ter um filho, mas se qualquer coisa na sua vida passa a ser mais importante, sabe aquela coisa que você fala: se eu não tiver isso, não tem sentido de existir? Se eu não casar, não tem sentido. Se eu não tiver, não tem sentido. Se eu não tiver dinheiro, não tem sentido. É aquilo que você ama mais do que a Cristo. E pode ser uma coisa legítima. Ora, Jesus falou assim: se você amar mais a sua mulher. Ora, Paulo falou em Efésios 5, marido, amai vossas mulheres. E ele está falando que mesmo uma coisa legítima, se nós amarmos mais do que a Deus, aquilo se tomará o lugar de Deus e a nossa vida vai virar, nós seremos devotos daquilo que amamos mais. Você pode amar mais o seu ministério, mesmo tendo sido dado por Deus, no lugar de Deus. Você pode amar a sua família no lugar de Deus, mesmo ela tendo sido dada por Deus. Você pode amar os seus dons, o seu trabalho. Raquel olha para o marido e fala: você me dá um filho ou então eu morro. Eu morro. O que é que nós amamos de tal forma que não tem sentido de viver? O que é que nós amamos de tal forma que nós desobedecemos a Deus em obediência a isso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos nós somos pessoas obedientes. Atenção, presta atenção em mim aqui. Você é uma pessoa obediente. Você está sempre obedecendo alguém. Porque quando você desobedece a Deus, é porque você está desobedecendo alguma coisa que tomou o lugar de Deus. Você entende isso? Alguma coisa que ocupou o lugar. E eu vou em lugares, em congressos como esse, geralmente de liderança, e a liderança me pergunta: pastor, como é que eu faço para os adolescentes, para os jovens parar de ver pornografia? Como é que eu faço para os adolescentes parar de ter... Como é que eu faço para eles namorarem sem relação sexual? Como é que eu faço para eles não se comportarem errado? E a gente quer mudar o comportamento sem pensar no coração. Eu estou te dizendo, se você está vivendo algum pecado na área da sexualidade, você precisa descer até o coração e fazer uma pergunta: você vive para quem? Em quem você confia? Em quem você ama? Você vive para quem? O que faz alguém abandonar uma coisa que gera prazer? Então nós precisamos identificar aquilo que amamos mais. E nós precisamos parar de confiar naquilo que amamos mais. Alguns jovens se aproximam de mim e falam assim: pastor, eu queria ter uma coisa, mas eu não tenho, eu não posso. Tem muita gente, por exemplo, que quer casar e fala assim: se eu não casar, como é que vai ser? Irmãos, tem na Bíblia uma passagem que é do jovem rico. Você conhece a passagem do jovem rico? Tinha um jovem que era muito bom. Ele era rico, moral, maravilhoso. Você que é pai aí, se o jovem rico chegasse para casar com a sua filha, você falava: casa comigo, que ele é muito bom. Maravilhoso. Eu estou brincando, é claro. Jovem rico chegou com Jesus e falou assim: eu quero fazer parte do discipulado, eu quero ser um discípulo. Eu quero ser um discípulo. Jesus disse assim: pega tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Aí você se torna um discípulo meu. Irmãos, ele fez a conta. Ele fez a conta, calculou e pensou assim: mas se Jesus não me fizer feliz? Porque tinha o projeto de felicidade dele, todo organizado, todo controlado por ele, um projeto em que ele mandaria tudo, em que ele teria todo o seu futuro planejado, e ele tinha que trocar aquele projeto de felicidade que ele governaria, que ele mandaria, fazendo a vontade dele, do jeito dele. Ele tinha que trocar aquilo por Cristo. Irmãos, ele olhou nos olhos de Cristo, ele viu Deus encarnado,
virou as costas e foi embora porque ele confiou mais no seu próprio projeto de felicidade do que em Jesus. Ele fez as contas e pensou, mas o que eu vou perder? Eu tenho muito a perder. E ele não estava conversando com um anjo, ele não estava conversando com um apóstolo, ele não estava conversando com um pastor, ele estava conversando com o próprio Deus encarnado e decidiu que o seu projeto de felicidade, independente de Deus, vivendo a vida conforme Ele queria, do jeito que Ele queria. E você talvez pense que se eu tiver o controle da minha vida, fizer o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, eu serei feliz, pleno e satisfeito, mas Jesus me atrapalha. Ele olhou para Jesus e preferiu o próprio projeto de vida. Preferiu o próprio projeto de vida. Com o controle dele, ele confiou mais em si do que em Cristo. Esse é o nosso problema, irmãos. A nossa vida vai se transformando numa vida de pecado, de erro, porque nós confiamos nas nossas estratégias de encontrar felicidade fora de Deus, nas nossas maneiras de construir felicidade fora de Deus. E além de identificar e parar de confiar nos nossos ídolos, irmãos, nós precisamos substituir os nossos ídolos por Cristo. Existe um texto lá em Hebreus capítulo 11, que a Bíblia diz assim, que Moisés, já adulto pela fé, decidiu sofrer com os escravos do que desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Ao invés de ele desfrutar dos prazeres transitórios do pecado, ele decidiu sofrer com os escravos. O que é possível, o que pode acontecer na vida de alguém para fazer que essa pessoa abandone aquilo que gera prazer? Existe prazer no pecado? Existe. O que é capaz de fazer com que realmente alguém abandone uma coisa que gera prazer? Aliás, eu vou ler com vocês, vamos abrir a Bíblia lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 24, diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. O texto diz: Moisés abandonou o posto de neto do maior governante do mundo para sofrer com os escravos. E o texto diz: por amor a Cristo. Ele contemplou a sua recompensa. O que é que Moisés viu que o fez abandonar uma vida de pecado? Ele viu a Cristo. Ele viu a Cristo na sua completude, na sua plenitude. E ele preferiu abandonar tudo que o mundo oferecia para ficar com Cristo. Ele viu a Cristo. Ele percebeu quem era Jesus. A recompensa que Deus dá, que Jesus dá, não é uma coisa que ele... Quer dizer, a recompensa de Cristo não é uma coisa que Ele dá. A recompensa de Cristo é o próprio Cristo na nossa vida, nos dando plenitude de vida, nos dando plenitude de alegria, de sentido, de identidade. Irmãos, nós estamos diante de uma realidade muito importante. Nós somos resultado daquilo que amamos no nosso coração. Nós somos resultados daquilo que amamos no nosso coração. E frequentemente existem coisas que dominam o nosso coração, sem que a gente perceba. E você vai sendo iludido, você vai sendo iludido, você vai sendo iludido, você vai se apaixonando, você vai se encantando,
você vai enchendo o seu coração e aquilo vai te dando sensações muito boas. Aquilo vai te comunicando: olha, isso aqui você será feliz, aqui você será bem, aqui você vai ficar tudo bem. E é uma sensação de que, se a nossa vida for governada por nós mesmos, nós seremos libertos, nós seremos felizes, nós seremos maiores. Irmãos, nós estamos diante de uma geração que prega o oposto do Evangelho. Uma geração que prega o oposto do Evangelho. O Evangelho é sobre você perder a sua vida para salvá-la em Cristo. O mundo ensina para você que o que importa em você é seguir o seu coração. É seguir o seu coração, definir a sua identidade a partir do que você sente, olhar para os seus desejos e falar: se eu der vazão a cada um deles, se eu der vazão a cada um dos meus desejos, meus afetos, das minhas vontades, eu serei uma pessoa feliz e plena. E na verdade, a nossa ruína é quando a gente entra em dependência de Deus, começa a confiar no nosso próprio projeto. Nós precisamos de arrependimento no nosso coração, irmão. Nós precisamos de arrependimento no coração sobre aquilo que estamos amando mais do que a Cristo, aquilo que se tornou o centro da nossa vida. Toda vez que nós pecamos porque amamos alguma coisa a mais. Então o amor, quando a pessoa fala assim: mas Deus é contra o nosso amor, irmãos, o amor é a causa que me leva a pecar. Exatamente por não saber amar a Deus da forma certa, o amor é aquilo que me motiva a desobedecer a Deus e obedecer a mim mesmo. Portanto, amar alguma coisa no lugar e dizer: olha, o importante é amar, o amor que eu sinto por algo não torna esse algo correto diante de Deus. Na verdade, o que motiva o meu pecado é o amor que tem no meu coração mal direcionado, idólatra. Quais são os nossos ídolos? Quais são os nossos amores? O que está ardendo no nosso coração mais do que a Cristo? É isso que define o nosso comportamento, a nossa sexualidade, as nossas relações. Sem o encontro com Cristo, sem vê-lo como Ele é, a gente não se arrepende. Amém, irmãos? Amém. Eu queria lhe convidar para orar. Você pode ficar sentado mesmo. Eu só queria pedir para você fechar os olhos. Feche os olhos e faça uma pergunta a Deus, ao Espírito Santo. Pergunte a Ele: Deus, o que eu tenho amado mais do que o Senhor? Você consegue fazer isso? Você consegue fazer isso? Feche seus olhos, acalme o seu coração e faça uma pergunta ao Espírito Santo: quem eu tenho amado mais do que o Senhor? Existe alguma coisa que eu amo mais que o Senhor? Talvez na sua mente venha alguém, talvez alguma relação, alguma coisa, alguma pessoa. Existem adolescentes, jovens envolvidos com relacionamentos completamente errados. E você não tem força para sair, você não tem força para abandonar, você não tem coragem de deixar, porque aquilo tomou conta do seu coração. Eu peço agora que você ore ao Espírito Santo e diga: Deus, me ajuda a te amar mais do que eu amo isso aqui. Me ajuda a te amar mais do que eu estou amando aquilo que está conquistando os meus olhares, as minhas emoções, aquilo que está dominando o meu coração, que está me fazendo pecar em desobediência à minha mãe e ao meu pai, que está me fazendo pecar secretamente quando ninguém enxerga, aquilo que tem me levado por caminhos de morte. Ore ao Senhor. Se Deus está te mostrando alguma coisa que está tomando o lugar do Senhor na sua vida, peça socorro agora, peça socorro, peça ajuda. Peça ajuda. Você crê que Deus está aqui? Deus está aqui independentemente de qualquer coisa, Ele prometeu que estaria aqui.
Você não precisa nem sentir que Deus está aqui, Ele está pela fé. Mas é bom que você sinta. Deus está ouvindo a sua oração. Pergunte ao Espírito Santo: existe alguma coisa na minha vida que se tornou mais importante do que a Cristo? Eu peço ao Espírito Santo que o Senhor nos revele agora no nosso coração, que o Senhor nos mostre. Nós estamos obedecendo os nossos ídolos, os amores rivais a Cristo. Isso está contaminando a nossa vida, Pai. Nós estamos desesperadamente necessitados do Senhor. Nós estamos desesperadamente necessitados do Senhor. Olha o nosso coração. Deus sonda o seu coração nessa tarde. Deus sonda o seu coração. Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você crê, o que você sente. Ele sabe a atração sexual, afetiva, os seus desejos. Ele sabe o que você faz no secreto. Ele sabe o que você faz quando ninguém enxerga. Ele te ama e Ele quer que você reconheça a sua fraqueza diante dEle. Nós não vencemos o pecado parecendo fortes. Nós vencemos o pecado reconhecendo a nossa fraqueza e a nossa carência de Deus. Eu sou carente, eu sou necessitado. Se a graça de Deus não for comigo, eu caio hoje. Se a graça de Deus não te encontrar, você não subsiste. Irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus vê alguém fraco, Ele tem compaixão. Ele tem compaixão do fraco. Hebreus capítulo 4 diz que Ele é um sumo sacerdote que se compadece de quem é tentado. Nós somos tentados todos os dias. E nós precisamos parar de fingir que tem coisa no mundo que a gente está amando mais do que a Deus. Nos consertar com Deus. Sair da mentira. Sair da vida dupla. Encarar a realidade do nosso coração. Irmãos, não adianta que se a gente tiver uma fé, uma espiritualidade apenas da reunião da igreja, que é muito bonito, mas a gente precisa do coração transformado, amém? Do coração transformado. E eu queria deixar essa mensagem com você. Todas as vezes que você estiver diante de um pecado na área da sexualidade, que você não está conseguindo lidar, deixa eu te avisar, faça a pergunta: o que é que eu estou amando no lugar de Cristo que me torna obediente a isso e me torna desobediente a Cristo? O que é que se tornou mais importante? Olhe para o seu coração. Olhe para o seu coração. Confie na graça de Deus. Deus é aquele que perdoa, Deus é aquele que restaura, Deus é aquele que vai te perdoar com o seu sangue. Às vezes você pecou e você pediu perdão, Deus te perdoa, mas você fala assim: eu não me sinto perdoado, eu me sinto culpado pelo que eu fiz, eu já pedi perdão, eu já abandonei o pecado, mas parece que eu me sinto mal ainda. Eu acho que eu tenho que me perdoar. Irmão, você sabia que a Bíblia não fala sobre auto-perdão? A Bíblia não manda você se perdoar. A Bíblia manda você acreditar que Deus te perdoou. É por falta de fé, é por incredulidade que nós não recebemos o perdão de Deus. E a gente fica querendo merecer o perdão. A gente fica querendo compensar os erros do passado. Deus nos perdoou, e quando a gente acreditar nisso, porque se eu digo Deus não, acho que Deus não me perdoou, eu estou fazendo Deus mentiroso. Ele disse: se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João 1,9. Então Deus, Ele perdoa aquele que reconhece que ama alguma coisa mais do que Ele. Todos nós aqui amamos a Deus imperfeitamente e estamos aprendendo a ser esse discípulo. É assim que você é transformado em discípulo de Cristo, na medida que o seu coração é questionado e você decide amar Jesus mais do que a qualquer coisa, mesmo apaixonado pelo erro, você decide fazer o que é certo. Mesmo apaixonado pelo erro, você decide fazer o que é certo.
confiando em Jesus mais do que confia em si mesmo. Se eu tiver uma ideia de ser feliz, se isso significar desobedecer a Deus, irmãos, essa felicidade não vale a pena. E é isso que o Evangelho vai nos ensinar. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Pai, obrigado por essa tarde, pela oportunidade que nós estamos aqui. Eu te peço que o Senhor fale ao coração de cada um, que o Senhor mova o coração de todos que estão aqui a entender essa palavra. Que o Senhor nos ensine a amar o Senhor mais, aqueles que estão lutando com tantas questões no seu coração. Nos liberta dos amores rivais, em nome de Jesus, amém. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Imperatriz. Há mais de 70 anos anunciando o Evangelho de Jesus.